Entrevista ao Tempo Esportes, o zagueiro Michael do Cruzeiro não gostou da reestreia pelo clube. Não era a reestreia que eu queria. É claro que a gente trabalha sempre em busca dos 3 pontos. Jogar com um jogador a menos, quanto um adversário difícil, complica bastante. A gente também tem que ressaltar, do mesmo jeito que nós erramos, porque a expulsão foi um erro nosso, a gente tem consciência disso. Também tivemos um gol legal, que poderia ter mudado totalmente a partida. Então são esses tipos de detalhe que pode mudar completamente um jogo. A gente não somos trabalhadores para inventar desculpa, eu não sou o cara que gosta de inventar desculpa, perdemos. Lutamos como homem, a atitude no segundo tempo mostrou que o Cruzeiro esse ano veio com muito mais vontade, muita garra, mas um erro da arbitragem que nos prejudicou bastante. Para o técnico Paulo Pesolano, a partida teve 2 momentos cruciais, antes e depois da expulsão. O jogo teve 2 momentos, né? Um jogo antes da expulsão, outro jogo depois da expulsão. Não é fácil jogar com um jogador menos, nestes momentos, tantos jogos seguidos, tanto tempo jogar com um jogador menos. Uma coisa é jogar um jogador menos 20 minutos, 25 minutos, outra coisa jogar 80 minutos com tempo adicional e tudo. É muito tempo, não? Para jogadores, com intensidade e tudo. Mas eu fiquei muito tranquilo, os jogadores correram até o final. Primeira parte do jogo, eu acho que fomos superiores, fizemos um gol, mas foi anulado. Depois tivemos controle do jogo, até a expulsão. Depois da expulsão, sim, aí começou um pouco os problemas, né? Normal, porque nós quisimos seguir com a intensidade que nós trabalhamos, que fazemos. O jogador queria pressionar, mas ficava o campo muito grande. Já um jogador menos para pressionar é muito. Então começou a ficar muitos espaços para eles e foi mais difícil. Mas segundo tempo começamos de novo. Eu acho que fomos superiores com um jogador menos nos primeiros minutos. Não pudimos convertir um gol. Eu acho que se convertíamos um gol também ia o jogo a trocar um pouco, íamos ter esse impulso para ir para frente, para um empate, mas não se deu. E depois ele começou a ter a bola, e normal, né? Quando tem um jogador menos, fica cansado, muitos jogadores vêm jogando, outros mesmo recuperando de Covid, então estamos superando tudo isso, mas realmente vencido, assim que nada, levantar a cabeça e muito contento, como falei ao princípio, com os jogadores, correram até o final. O treinador falou também como ficou o vestiário após a derrota. Normal é ficar com bronca, fica mal, porque a vezes um erro humano troca o jogo, né? Mas pode ser erro meu, erro do jogador, erro de um árbitro. Então, isso é o que não pode acontecer com nós. Mas o vestiário está bem, o vestiário é normal. Quando você perde, o vestiário está dolido, né? Então, já temos que estar recuperando a cabeça, eles já sabem. Este jogo não o ganhou América, lo perdimos nós, né? Com algum erro humano que temos que superar e estamos todos juntos. Então, assim que estamos tranquilos, já vendo o próximo jogo, já passou este jogo e temos que estar todos juntos para o próximo jogo e já toda a bronca que fica, temos que depositarla no próximo jogo contra o rival que vem. Paulo Pesolano falou também sobre os próximos passos do Cruzeiro. A ideia é seguir vendo jogadores, seguir vendo também diferente informação dentro do campo. A ideia e o modelo vai ser igual, mas às vezes vamos trocar formação também para ver como nos adaptamos a isso. Por quê? Porque nós temos que chegar muito forte ao Brasileirão, né? O objetivo do Cruzeiro é ascender à primeira divisão e, como falei, desde que cheguei, todos os jogos para nós não há amistoso, não há jogo estadual. Nós saímos a jogar, vocês veem que saímos a jogar com o coração na mão, deixar tudo por a camisa, deixar tudo por este escudo. Então, pero mais, vamos seguir vendo os jogadores. Eu sei que a torcida não gosta, capaz que gosta mais do time titular de arranque, mas eu começo com o time titular que eu tenho na cabeça. E ficam titulares, vamos chegar muito cansados brasileiros. Então, tenho que seguir vendo todos os jogadores para ver como eles competem, para ver como eles se adaptam a característica de jogo que queremos nós como modelo de jogo. Então, isso é importante, ver a todos os jogadores, seguir
modificando y seguir viendo diferentes opciones que tenemos para ver si tiene que llegar algún jugador más o no, si tenemos que reforzar alguna cosa. Márcio Rezende de Freitas, como você avalia a arbitragem de ontem? Diga aí. Ô Milton, a arbitragem muito tensa, confusa, polêmica no primeiro tempo do clássico de ontem. Logo no início, né, tivemos um gol do Cruzeiro mal anulado, o bandeirinha errou, o Marciano da Silva Vicente. E eu sempre falo, né, quando aquele lance ajustado de TV, de VAR, a gente não pode crucificar o assistente. Mas, a meu ver, o lance não era ajustado, um lance até fácil para o Bandeira, que estava bem posicionado. E dava para ver, né? Para ele ver que o Maidana dava total condição para Edu. Errou aí já no primeiro lance do jogo o Bandeirinha. Agora, na expulsão do Vagninho, é bom a gente lembrar que o árbitro, o Ricardo Marques, contou com a ajuda ali do quarto árbitro, o André Luiz Schettino. A expulsão do Vagninho não tem do que reclamar, meu tio. Foi correta porque ele agride o Patrick, né? Mas eu tenho uma observação para fazer no lance. É que o Patrick, né, primeiro ele usa o braço ali na altura do pescoço do Vagninho, e por isso que o Vagninho se revolta. Isso não justifica, é óbvio, né? A gente só está pontuando o que aconteceu no lance. E o Patrick merecia, sim, uma falta do Patrick, um cartão amarelo para o Patrick. E por que eu falo desse cartão amarelo, Milton? Porque quando o Patrick faz o gol de falta, o Ricardo Marques aplica o cartão amarelo nele por uma conduta antidesportiva, porque ele se aproxima muito do banco do Cruzeiro ali para comemorar e acaba criando uma grande confrontação ali. O jogo ficou parado por um tempo, né? E se ele houvesse recebido o cartão amarelo lá no primeiro lance com o Vagninho, que nós já acabamos de falar, ele seria expulso nesse lance, receberia o segundo amarelo. E depois também houve mais um lance aí, né, com o Wellington Paulista, numa disputa de bola com o William Oliveira, do Cruzeiro. O Wellington Paulista sofre a falta cometida pelo William Oliveira. E no primeiro momento, vendo até do camarote, a gente estava em loco ontem no Mineirão, eu fiquei com a impressão de um cartão amarelo, né? Mas depois, vendo a imagem, e uma coisa que eu aprendi muito na vida é que não se deve nunca brigar com a imagem, você vê que o Wellington Paulista deixa a perna esquerda e acerta com uma força desproporcional o rosto do William Oliveira. Era lance para cartão vermelho. E o árbitro acabou, o Ricardo Marques, ficando no cartão de crédito, Milton, né? Não deu nem cartão amarelo. Segundo tempo, o jogo transcorreu mais tranquilo ali, com menos faltas e foi sem maiores problemas e sem polêmicas. Milton, grande abraço. Ok, Márcio Rezende de Freitas aqui no Rádio Esportes, como sempre. Comentaristas Alexandre Simões e Léo Figueiredo. O que vocês dois ainda vão dizer sobre esse jogo? Pois é, Milton, eu queria só abrir pegando um gancho aqui do que acabou de dizer o Márcio Rezende de Freitas e fazer uma colocação aqui, principalmente para os grandes do Campeonato Mineiro. São vocês os mais importantes deste campeonato. São vocês que valorizam o campeonato, que trazem o dinheiro. Atlético, Cruzeiro, América. Não estou desmerecendo os outros times. O interior tem sua força. O Vila está fazendo um bom campeonato mineiro. Mas o chamariz para direitos, para televisão, para transmissão, Atlético, Cruzeiro e América. Enquanto vocês não baterem o pé, enquanto vocês não exigirem melhorias, como, por exemplo, ter o VAR no campeonato, vocês não têm direito nenhum de reclamar. Porque Atlético, Cruzeiro e América têm estofo e importância suficiente para chegar lá na federação e falar: nós não vamos jogar um campeonato se não tiver VAR. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Procure. Senta com a televisão. Se vira. A gente não pode ter um jogo importante como foi o de ontem sem o VAR. Se tivéssemos o VAR, não teria essa tretaiada toda que está tendo hoje. O Cruzeiro foi muito prejudicado ontem. O Cruzeiro foi prejudicado pelo auxiliar. Cruzeiro foi prejudicado pelo árbitro, Cruzeiro foi prejudicado pelo Vagninho, tudo isso. Ah, mas o América o que tem com isso? Nada. O América é um time melhor, tecnicamente superior, com uma base já montada, com jogadores como o Alê, que ontem deitou no time do Cruzeiro. O Alê fez uma partidaça ontem. O Patrick numa noite de Nelinho, fazendo até gol de falta. Então, uma coisa precisa ser separada da outra. O América não tem nada com isso. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado? Foi. Aí o Cruzeiro reclama. Aí amanhã é o América, depois é o Atlético.
enquanto vocês, como clubes, não exigirem esse tipo de situação, tem que ter VAR. O VAR é uma realidade hoje. As confusões como ontem acontecem. Alexandre Simões. Pois é, Léo, mas olha só, se a gente for pegar, né, o valor de mercado do Campeonato Mineiro caiu mais do que a metade, tá? Ano passado, por exemplo, o Atlético e Cruzeiro receberam perto de 14 milhões pela competição. O Cruzeiro não assinou com a TV esse ano, né? Fez um pacote paralelo. O Atlético não vai receber 6. Então, quer dizer, como que vai inserir VAR numa competição que perdeu o seu valor comercial? E perdeu, porque o campeonato estadual, ele, né? Agora, é o principal produto que a Federação Mineira tem. É o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Ela desvaloriza quando pega os jogos do Cruzeiro e coloca 5 horas da tarde de uma quarta-feira, menos mal que corrigiu esse erro. Ela desvaloriza quando tem uma arbitragem tão desastrosa num jogo que carregava tanta expectativa como o de ontem. Porque o Márcio colocou bem, existem erros que precisam ser não justificados, mas precisam ser relevados, porque não tem como realmente o olho humano decidir em determinadas questões. Mas ontem o Cruzeiro conseguiu a façanha, né? E eu acho que isso é raro no futebol, de ser prejudicado até pelo quarto árbitro. Ok, ele agiu correto em anunciar a agressão do Vagninho, que é injustificável. Ele errou em não dizer que o Patrick merecia o amarelo. Ele errou em não ver o chute do Wellington Paulista na cara do volante. Quer dizer, é uma desvalorização. Ao invés de a gente estar falando simplesmente do jogo, da quarta vitória seguida do América sobre o Cruzeiro, isso está pedindo espaço com o assunto arbitragem. Por quê? Porque ela foi desastrosa, acima do aceitável. Existe um limite para o erro. Ontem, o Ricardo Marques Ribeiro, seus assistentes, o quarto árbitro, eles excederam o erro, excederam tanto que a gente espera um pronunciamento do Juliano Lopes Lobato. O presidente da comissão de arbitragem da Federação Mineira de Futebol, ele tem que explicar o que aconteceu ontem no Mineirão. Porque a arbitragem, ela tem um limite. Ontem, o limite, na minha visão, Milton, foi ultrapassado. Comentaristas do Rádio Esportes também, Alexandre Simões e Léo Figueiredo. Ô Milton, só uma coisa, me perdoa, é porque o Simões está certo, que o VAR custaria mais e o Campeonato Mineiro está desvalorizado, mas o Campeonato Carioca também ficou muito desvalorizado, mas os jogos dos 4 grandes têm VAR, porque eles têm transmissão, então fica mais fácil. Eles exigiram, os 4 grandes no Rio, os jogos têm VAR. Atlético, Cruzeiro e América têm tamanho, estofo e importância para exigir isso aqui também. Eles são os protagonistas do Campeonato Mineiro. Muito bem. Mas aí, Milton, não, só uma coisa. Mas aí, Léo, a gente cria o 2 pesos, 2 medidas. Aí o campeonato ele não está sendo justo com a Caldense, com o Vila Nova, com o Democrata de Valadares, entendeu? Eu até que é ilegal essa situação do Campeonato Carioca. Eu não digo nem imoral, é ilegal. Você não pode ter uma competição em que alguns jogos têm VAR e outros não. Menos mal que aqui em Minas, pelo menos, é só na semifinal e na final. Nós não temos dinheiro para bancar o VAR, não temos condições em alguns estádios, e a gente viu lá em São João del Rei o estádio que o Cruzeiro jogou no último domingo, não tem a menor condição de ter a tecnologia do VAR, por exemplo, mas o Atlético tem o direito de jogar na casa dele. Agora, é uma situação que a gente precisa, no mínimo, ter igualdade entre os disputantes. Por mais que ela não seja financeira, e ela não é, e a gente teve a era do UOL semana passada mostrando que o Atlético sozinho tem uma folha de pagamento maior que os outros 11 disputantes, mas pelo menos nesse aspecto, né, a gente precisa ter a igualdade, porque senão fica muito irregular o Cruzeiro, o Atlético e o América terem VAR e o Vila, o Democrata, a Caldense e todos os outros clubes do interior não terem, pelo menos na minha visão, Milton. Eu concordo com você, Simões, sobre a isonomia que não existe no futebol brasileiro. Mas eu continuo com a minha opinião. Eu prefiro que aconteça pelo menos um pouco menos de erros e de pataquadas como ontem do que aconteça em todos os jogos. Concordo com a sua opinião. O ideal seria termos para todos. E acho que Atlético, Cruzeiro e América tem que fazer isso, tem que puxar essa fila. Mas se tivéssemos VAR ontem,
o jogo não teria tanto problema como teve. Muito bem. De mais informações do Cruzeiro com o repórter Emerson Pansieri. Vamos lá então, show de bola Milton Naves, o Cruzeiro se reapresentando hoje de manhã na Toca da Raposa e algumas notícias pra gente trazer. Na manchete falei de Fernando Canezin, jogador do Atlético Paranaense, essa contratação que foi antecipada também aqui na Itatiaia, no trabalho do nosso Samuel Venâncio e do Guilherme Pio. O Cruzeiro então anunciando a contratação desse jogador, 29 anos, 2 temporadas no Atlético Paranaense, também passou uma parte da carreira na Bélgica, chega com a experiência de entender um pouco da filosofia de trabalho que gosta o técnico Paulo Pessolano. Então isso ajuda, porque o Paulo Pessolano tem esses conceitos europeus na forma de trabalho, e isso pode ser interessante. Até pegando alguns números do Fernando Canezin, ele fez 55 partidas com a camisa do Atlético Paranaense, marcou 3 gols, deu 3 assistências. No ano passado foram 34 jogos, 12 como titular do Furacão. Então, Fernando Canezin sendo confirmado como atleta do time estrelado. Inclusive já participei da entrevista virtual, já mandando pergunta para o jogador do Cruzeiro. Sobre a situação do Sidney, aí é uma notícia ruim. Sidney, quem estava acompanhando a gente no intervalo, então você fica até com esse convite, sempre nos intervalos a gente traz informações. Falava com o Léo Figueiredo sobre a questão do jogador de 32 anos, uma pequena lesão na coxa direita. Então já começou o tratamento e certamente vai ser baixa para essa partida contra a equipe da Caldense, jogo no sábado às 4h30 da tarde em Poços de Caldas. O que pode fazer o técnico Paulo Pessolano? Ele pode voltar com o Matheus Silva, ele pode utilizar o zagueiro nesse duelo contra a veterana, ele pode talvez manter o Giovani, jogador que atuou como zagueiro num esquema com 3 defensores na partida contra o América. São alternativas que serão estudadas pelo treinador uruguaio Paulo Pessolano, mas então o Sidney já começando o tratamento, e ontem o Maicon foi acionado e foi elogiado, inclusive, pelo nosso Léo Figueiredo. Uma outra informação para a gente trazer sobre jogador do Cruzeiro, e o Cruzeiro precisa de atletas de lado de campo. O Alski aí, pela apuração do Samuel com o Pio, tá indo embora. O Vitor Leque, viu? Uma situação que evoluiu bem, essa questão da parte física do jogador, uma lesão que ele teve, fazendo trabalho na academia hoje. É possível então que o Vitor Leque, quem sabe, comece a ficar à disposição também dessa comissão técnica do Cruzeiro, jogador que é importante, principalmente por ser uma válvula de escape nos lados de campo. Milton.